E vamos começar aqui a nossa apresentação, na verdade, a nossa aulinha sobre o eclipse lunar em Virgem. Pessoal, chegamos nesse momento, já caímos aqui na temporada de eclipse e esse é o primeiro eclipse de 2025. E, nossa, é um momento super especial porque a gente tem um eclipse lunar total. Então, fazia um bom tempo que a gente não tinha um eclipse lunar total, principalmente nesse modelo, que é um eclipse que é uma lua de sangue. Muita gente chama assim porque a lua ela vai ficar mais avermelhada. A gente não vai ter a visão perfeita desse eclipse, porque a gente vai estar aqui um pouquinho fora do eixo, mas sim vai ser visível. Então, até trouxe para vocês, né, que na aula passada a Karina trouxe um pouquinho sobre os ciclos, visibilidade. Então, eu pesquisei os melhores momentos para a gente estar acompanhando e a gente vai conseguir ver essa ocultação da Lua. Eu já adianto para vocês que os astrólogos tradicionais, ali, o pessoal das antigas, não aconselhava olhar para o céu no momento do eclipse, porque é um momento mais introspectivo, né, de maior interior. Mas isso também vai de cada um, né? Se você sentir que você quer acompanhar visualmente esse evento, eu não vejo por que não. Então, aqui a gente tem esse momento super especial do eclipse lunar em Virgem. E eu coloquei aqui, das palavras-chave, a revisão, que como a gente está com, né, Vênus retrógrada, e um dia depois do eclipse a gente tem Mercúrio retrógrado, então, no momento do eclipse, o Mercúrio ele já está estacionário para retrógrado, é um momento muito forte de a gente rever, revisar, reavaliar. Virgem tem muito a ver com o serviço, com o nosso lugar no mundo, então é sobre propósito, né, aquilo que a gente está entregando, e esse alinhamento espiritual, né, ver se a gente está aí numa confluência alinhada, ou se a gente precisa fazer alguns ajustes pequenos ou grandes. Então, aqui a gente tem essa energia, e o horário do eclipse, a data vai ser no dia 14/3, e vai ser às 3h54 da manhã, o horário exato. Só que na lua nova de peixes, a gente já começou a trabalhar essa energia. Porque é sempre a lua nova o começo de tudo. Então, ali desde a semana passada, a gente já entrou, vamos dizer assim, extraoficialmente na temporada de eclipse, na energia dos eclipses. E o eclipse exato ele vai acontecer a 23 graus de Virgem com a lua e o Sol a 23 graus de Peixes. Eu vou chegar lá, mas é muito importante que vocês mapeiem essa área do mapa de vocês, porque é aí que está essa dança cósmica, principalmente a casa de Virgem. Para a gente começar, o que é um eclipse lunar? Então, um eclipse lunar, os eclipses, eles são alinhamentos entre o caminho do Sol, da Terra e da Lua. E ontem eu estava explicando isso para minha afilhada de 6 anos, e não é muito simples explicar o eclipse, porque a gente tem que entender que é um momento transitório, é um momento passageiro, esse alinhamento ele acontece rapidinho e ele já se desalinha, mas por ele ser magnético, os efeitos eles perduram por muito tempo. Então, eclipse é esse momento que a Lua, a Terra e o Sol estão alinhados aqui nessa reta, e no caso do lunar, a Terra ela fica entre a Lua e o Sol. Então, a Terra que vai ocultar a Lua. Então, é por isso que a gente vai ter a impressão que ela vai desaparecendo para depois ela reaparecer. Esse eclipse é uma lua de sangue, então a gente não tinha esse fenômeno há alguns anos, é algo relativamente raro, e ela vai ficar vermelha porque vai ser um eclipse que vai, vamos dizer, da direita para a esquerda.
Então, às vezes, a gente tem a impressão que a lua ela fica mais azulada ou mais avermelhada. Então, essa é uma lua de sangue, a gente vai ver ela mais avermelhada. E o que é um eclipse lunar? O eclipse lunar é sempre uma lua cheia. E a lua cheia é o ápice do ciclo. Então, é um momento que a gente vai ver as coisas com mais clareza e muitas vezes também ter sentimentos, emoções, a nossa parte emocional sendo purificada. Então, a gente fala muito sobre encerramentos de ciclos no eclipse lunar, mas também é um momento de abertura do novo, né? Porque muitas vezes quando a gente revisita e libera, a gente abre e atrai novos começos. Então, é um momento tanto de cura e olhar para o passado, quanto de abrir espaço para o futuro. E esse eclipse ele vai acontecer no eixo Virgem-Peixes. E ele é o primeiro eclipse oficial nesse eixo. Porque ano passado a gente já teve um eclipse em Peixes, um eclipse lunar, só que foi parcial, só que os nodos lunares ainda estavam em Áries e Virgem. E esse ano, no dia 11 de janeiro, ele mudou para o eixo Virgem-Peixes. Então agora a gente tem um novo começo efetivo. E o Virgem, ele fala sobre organização, serviço, melhoria, excelência, e é um signo de terra. Então aqui o Virgem é muito sobre trazer as coisas para a realidade. E o Peixes, um signo de água, fala sobre as nossas emoções, entrega, fluidez, intuição, magia. Então a gente tem, né, esse propósito de equilibrar essas energias. Uma energia mais prática, mas também uma energia mais emocional, espiritual. Então a gente fala que o eixo Virgem-Peixes é o eixo da iniciação, que é onde a gente aprende aquilo que a gente tem que fazer, aonde a gente tem poder e aonde a gente precisa ali estar trabalhando, mas também aonde a gente precisa entregar e confiar e aceitar as coisas como elas são. Então aqui está um eixo que exige bastante sabedoria, discernimento, e eu acredito que esse eclipse ele também vem para mostrar aquilo que a gente já aprendeu, aquilo que a gente já sabe, mas também alguns pontinhos ali que a gente achou que já tinha superado e pode ser que a gente tenha que revisitar. Aqui, essa figura é bem legal porque dá para ver onde esse eclipse vai ser visível. E ele vai ser visível nessa parte aqui, né, a visibilidade maior dele. Então, olha só que interessante. América do Norte é um lugar que ele vai ser super visível e um pedaço do Brasil, o pedaço mais oeste do Brasil e também a América Latina aqui. Por que isso é tão importante? Os lugares que a gente tem maior visibilidade do eclipse é onde ele vai ter um efeito mais poderoso. Então, a gente pode esperar, dentro da astrologia mundial, um foco muito grande nesses lugares, de agora e nos próximos 6 meses. Então, aí tem muita coisa para acontecer. E o Brasil, ó, na verdade, onde a gente está no Brasil, ele vem nessa segunda área de visibilidade, que ele ainda é visível, mas a gente não vai ver a ocultação total da Lua. A gente vai ver só uma partezinha, a gente vai ver ela ficando mais avermelhada, a gente ainda vai presenciar, mas não totalmente como o pessoal que está aqui. E daí, né, que vai ficando cada vez mais menos visível, até ser totalmente invisível a partir daqui, o eclipse. E isso aqui é muito interessante. E os indianos, eles sempre falavam que os momentos ali, 12 horas antes ou 12 horas depois do eclipse, não são momentos auspiciosos. Eles são momentos que a gente precisa ali tomar cuidado, cautela. Por isso que também os astrólogos tradicionais, muitas vezes, eles evitam
fazer rituais, colocar intenções na hora do eclipse, porque é o momento que a energia ela já está agitada, as coisas já estão acontecendo, então é melhor fluir com isso do que você ficar, né, às vezes colocando a tua vontade. Eu, particularmente, eu concordo em partes com esse pensamento, porque já que é um momento que está tão agitado, tanto do ponto de vista da natureza, é só ver para quem tem bichinho, né? Para quem tem pet em casa, eles ficam bem diferentes. A gente olha os passarinhos, então toda a natureza fica mais agitada e a gente também, né? Nossa emoção, nossa nosso corpo, no geral, ele fica mais agitado, então é um momento que a gente precisa de mais cuidado, mais introspecção. Então, uma coisa que eu sempre sugiro é a gente deixar nossa agenda um pouco mais livre, se cuidar mais, tomar mais água, evitar fazer eventos, reuniões, coisas que são muito importantes ou que demandam ali uma expectativa muito grande. Então, eventos, né, sei lá, casamentos, coisas que a gente pode planejar, eu super não oriento fazer nem em eclipse, um dia, claro, mas também nem nesse período, porque às vezes é um momento de maior instabilidade. E aqui os horários para visualização. Aqui o eclipse ele vai começar à 00:57. Então, aqui a gente já vai ver alguma alteração na Lua. Se o tempo estiver bom, a gente vai conseguir observar. E às 2:10 já começa o eclipse parcial. Então, o que é isso? A Lua começa a ficar vermelha. E às 3:26 a gente vai ver ela totalmente vermelha. E às 3:59 é o ápice do eclipse e também dessa transformação da Lua. E às 4:31, o final do eclipse, e às 5:47, o final do eclipse parcial, e depois às 7 da manhã, quando, né, amanhece mesmo, a gente vai parar de ver o eclipse. Então, para quem se interessar em ter a parte visual, aqui está né, o horáriozinho de como vai funcionar o eclipse, lembrando que vai de você, né, sentir se isso é uma coisa que vai fazer bem para você ou não. Aqui a Fran colocou de madrugada do dia 13 para 14, exatamente, Fran. E aqui é horário de Brasília, tá? Então a Fran, que eu sei que não estará no Brasil, ela só faz a atualização para o lugar que ela vai estar. Oi, Mari. Fer, uma pergunta aqui, por exemplo, fazer uma cirurgia no dia 13, que é lua cheia, e ainda véspera de eclipse, não é recomendado, né? Não. Não é, né? Primeiro que a lua cheia a gente precisa evitar, porque a gente está com as nossas águas do corpo, né? Como se elas estivessem mais agitadas, então tem alguns riscos um pouquinho acentuados, e o eclipse é um momento já que está mexendo. Que tipo de cirurgia, Mari? Hérnia. Hérnia. Hérnia ainda é o signo que rege, acho que vai estar em virgem a lua cheia, uma coisa assim. A lua cheia vai estar em virgem. É. Hérnia seria mais para escorpião. Bom, pelo menos não está em escorpião, o que já favorece. A gente sempre tem que evitar a regência, né? Porque vai estar mexendo mais. Uhum. E assim, Mário, não é recomendado, mas se você se está marcado, se né, você está. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Mas enfim, é o pai do meu filho que vai fazer. Já falei para ele não fazer nessa data, para ele fazer na semana seguinte, mas ele é cabeça dura. Sabe assim, gente, em vez de aproveitar a dica, aí eu olho essas coisas e falo, ai, Senhor, tô aqui regendo por Arcanjo Miguel para proteger tudo. Exato. E às vezes para você essa lição, né? Do que você tem poder e do que você não tem. Total. Mas, né, em astrologia eletiva não seria realmente o melhor momento para isso. Uhum. Ok. Aqui.
Aqui, isso, a Karina perguntou na aula passada, também dos ciclos do eclipse. E isso é muito legal. Então, cada eclipse ele vai ter um ciclo, que chama ciclo SAR. E esses ciclos, eles se repetem a cada 18 anos. Então, os eclipses, eles acontecem no mesmo lugar energético a cada 18 anos. Então, eles têm padrões similares. Então, esses ciclos, eles são padrões, né, que os eclipses têm. A gente chama de família dos eclipses. E o último eclipse dessa família, ele acontece no dia 3/3 de 2007. Então é muito legal a gente revisitar esse lugar. Eu até estava olhando meu Google Fotos, assim, onde que eu estava nesse momento, o que eu estava fazendo. E é interessante a gente ver como alguns ciclos se repetem. E um outro momento interessante também foi a penúltima vez, que foi no dia 20/2 de 89. E daí já é bem lá no passado. Para algumas pessoas pode fazer sentido essa data, para mim não faz, porque eu realmente era uma criancinha, mas é interessante a gente entender alguns padrões. E como, às vezes, essas coisas estão interligadas. Então, aqui, essa influência. E os ciclos sários, eles são uma família. E essa família, ela começa com um aspecto astrológico, que é Vênus e Mercúrio juntos, e eles em bom aspecto com Plutão. Então, aqui vai falar sobre questões de relacionamento, sobre empoderamento, sobre cortar coisas que não servem mais, cortar ligações com pessoas e situações do passado. Então, esse eclipse ele tem exatamente essa energia. E eu vejo ali que a casa que ele vai cair para a gente é a gente cortando alguns padrões, situações que não servem mais. E intuitivamente me vem muito que a gente está finalizando um ciclo kármico, tá? É como se fosse completando alguma lição muito importante para que a gente possa, né, se abrir para algo completamente novo. Então, esse ciclo ele tem um pouquinho dessa pegada de Vênus e Mercúrio, tanto olhando para questões de valorização pessoal, e também como que a gente consegue articular uma realidade que favoreça a gente e não que fique ali sabotando. E os principais aspectos do eclipse. O Sol, ele está com o nó do norte, então o nó do norte, o Rahu, ele fala sobre o futuro, aquilo que está abrindo, aquilo que está chegando, e a Lua está com o nó do sul. Então a Lua está sendo liberada, solta. E eu acho que é um momento assim muito maravilhoso para a gente realmente ter uma soltura emocional, ter é como se fosse mesmo um reset de coisas que às vezes a gente está carregando e nem sabe, e que esse eclipse ele pode levar. Então, eu vou fazer um banho de ervas, com certeza, nesse dia 13. Para mim, eu vou colocar ali bastante ervas, manjericão, alecrim, botar uns cravinhos, assim, porque eu estou sentindo de tirar tudo, né, que às vezes está ali me atrapalhando de alguma forma, bloqueando. E o Sol, ele vai estar com Saturno e Netuno, então aqui é essa chamada mesmo, tá? Então o que você pode fazer? Qual que é a tua parte no negócio? Você está focando nas suas prioridades, você está assumindo a tua responsabilidade, mas também o Netuno, que é pedir para a gente se alinhar com o sonho. E, nossa, para mim tem sido muito legal, assim, porque ontem eu estava conversando com a minha comadre sobre isso, e ela me fazendo perguntas, assim, difíceis, né? Que ela pergunta, o que você quer? Daí eu falava, não, mas acho que não vai dar certo isso, né? Porque abrindo assim com vocês, eu vou casar. E ela me perguntou como eu queria esse casamento. E eu falando assim, não, eu acho que agora vai ter que ser algo muito simples e muito rápido, talvez não aconteça nada. E daí ela falou, tá, mas eu não tô te perguntando o que você acha que vai acontecer, eu tô te perguntando o que você quer. E daí eu dei um passo para trás e eu falei, então tá, então eu vou te contar. E daí eu comecei a descrever. E daí ela falou, muito bem. Então, tem esse lugar, dá para fazer tal coisa. Daí eu falei, calma aí, a gente não vai ter orçamento para isso. Dela,
calma aí você. Vamos primeiro organizar isso, e daí a gente vai, na hora certa, pensar sobre o orçamento. E eu vi que eu estava indo de um paradigma de muita escassez, porque eu estava sabotando algo que podia acontecer pela minha falta de visão, de confiar no meu sonho. E com certeza eu saio assim da conversa muito mais inspirada, daí já dou uns primeiros passos ali, e eu começo a ver que é possível, que não era, né, tudo que eu tinha pensado. Então, para mim, foi muito essa coisa do Sol com Saturno e Netuno, para entender que primeiro se comprometa com o sonho, depois vai dando os passos para transformar ele em realidade. Porque muitas vezes ele não é tão difícil, tão longe quanto você estava pensando, né, olhando de longe. Então, eu acho que é um momento muito assim, de a gente começar a sair de um paradigma de escassez, né, ou de se limitar, para entrar num novo lugar de abundância, de possibilidades. E aqui, o Vênus e o Mercúrio retrógrados, né, porque o Mercúrio ele já está ali praticamente entrando no movimento retrógrado. Ele vai pedir algumas reavaliações, e reavaliações importantes de como a gente se valoriza, de como a gente aceita, né? O que a gente tem aceitado, e também qual que é a nossa visão de mundo. Se a gente fica ali muito preso a padrões, muito preso a historinhas que a gente vai contando, ou se a gente está aberto a ter um pensamento diferente. Então, isso aqui tem de aspecto principal. Eu amo o contato do Urano com o Sol e com a Lua. Aqui mostra que as coisas podem acontecer rápido, que podem ali ter mudanças, transformações que a gente não esperava. E o Marte em Câncer também dando esse empurrãozinho, né? Vai, pode ir. Então, até achei muito legal que a Bárbara colocou, né? Que ela está sentindo essa energia também das coisas, né, acontecendo. A Karina também falou isso, né? À medida do esperar, mas também acontecer. Então, eu vejo que, apesar de ser um eclipse que ele pede alguns ajustes, também tem muita coisa já fluindo e se movimentando. E, para mim, assim, dos aspectos principais é a quadratura entre Júpiter e Saturno. Isso é algo que acontece aí a cada 7 anos, e a gente já está sentindo essa energia desde 2024. Ali, maio, junho, já começou a pegar, e o Júpiter ele fala sobre expansão, e o Saturno sobre trazer as coisas para a realidade. Então, a gente tem ficado, né, entre as possibilidades e como manifestar elas. E muitas vezes, quando a gente vai tentar manifestar, a gente vê que não era tão rápido, que não era tão fácil, mas o Saturno, ele pede persistência e paciência. Então, quando a gente continua e segue a cartilha dele, muitas vezes a gente consegue trazer para a realidade. E agora é a quadratura final. Então, é um momento assim que eu sinto que é muito hora da verdade, para a gente se comprometer com os nossos sonhos, ter persistência, continuar fazendo, né? Que às vezes a gente fica com aquela impressão que está nadando, nadando e vai morrer na praia. E esse aspecto é justamente para dizer, não, você está quase ali, não para, porque a gente está finalizando esse aspecto. E o que o eclipse nos ensina? Ele nos ensina muita coisa, mas aqui é para a gente ver de uma perspectiva diferente, porque a gente está tão condicionado a ver as coisas, né, do mesmo jeito, que quando o eclipse vem e ele tira a gente um pouco daquela realidade mundana, né, porque do ponto de vista espiritual, os véus da realidade eles estão mais finos. Então nós tendemos a ver coisas diferentes quando os eclipses eles estão acontecendo, a temporada de eclipse está acontecendo. E aqui essa necessidade de a gente se alinhar com esse mundo espiritual. Porque principalmente do dia 14, do dia 13 até o dia 29, então toda segunda metade de março, a gente vai estar na temporada de eclipses, né, no ápice dessa energia.
Então, vai ter uma necessidade muito maior de alinhar uma rotina focada na espiritualidade, no autocuidado, na autoobservação. Então, é necessário, porque se a gente deixa as coisas muito largadas, a gente acaba entrando numa energia mais caótica. E se a gente está se observando, está fluindo, a gente pode ter um momento, assim, justamente o oposto, de trazer o caos que a gente está levando para um momento de ordem. E aqui também é sobre desapegar de coisas que não vão funcionar, que a gente estava vendo errado, que a gente estava equivocado, e abrir mão de algumas coisas que a gente sabe ou vai descobrir agora durante março que a gente precisa para evoluir. Então, são algumas lições muito importantes, é como se fosse um intensivão de evolução que a gente tem nos eclipses. E cada um vai sentir isso numa área da vida. Então, tem muita especificidade, né? Então, por exemplo, se você tiver planetas nesses graus, ou que fazem aspecto com esses graus, se você tem ali, né, por exemplo, pontos também nas tuas progressões. Então, tem várias coisinhas para a gente olhar, porque cada um vai ser impactado de uma maneira diferente, mas o que eu trouxe hoje é uma análise geral sobre cada signo. Essa análise eu fiz com o ascendente, que é como a gente faz para entender a área da vida que vai ser afetada, mas eu sempre encorajo a ouvir o Sol, a Lua e o ascendente para você fazer um resumão, que daí você vai ter mais informações de como que isso pode falar diretamente com você. Quem tem um conhecimento mais avançado de astrologia, olha ali o que está pegando no grau 23 de Virgem, 23 de Peixes, né? Se tem planeta. Então, não só em Virgem e Peixes, mas também em Sagitário e em Gêmeos, que ali também vai estar pegando. E isso é bem importante para a gente, né, tá dando mais camadas e entendendo melhor como que o eclipse fala com você. Lembrando que os eclipses, eles são cartas, assim, Joker do nosso, da nossa astrologia. Então, mesmo a gente fazendo uma análise detalhada, às vezes pode vir eventos que a gente não imagina, que a gente não espera. Mas, pelo menos, fazendo esse mapeamento, a gente está ali olhando na direção de onde está vindo o negócio. Então, aqui, pessoal que tem ascendente em Áries. Onde acontece o eclipse é na tua casa 6. Então, aqui é muito importante, principalmente vocês, cuidar da saúde, da rotina. Então, a casa 6 é a casa das pequenas coisas. É a própria casa natural de Virgem. Então, para vocês é muito importante olhar para essas pequenas coisas, porque é onde vai segurar todas as outras coisas. E vocês ainda vão ter Mercúrio e Vênus retrógrado no teu signo. Então, é um momento de realmente olhar para suas prioridades, aquilo que você quer e precisa. Talvez olhar para alguns padrões que você está repetindo. E aqui é também o momento de se abrir para receber. Uma dica com a Vênus retrógrada é permitir que as coisas cheguem até você, é permitir abrir espaço para receber. Então, aqui o pessoal de Áries, ele vai ter essa oportunidade quando ele cuida das pequenas coisas, quando ele cuida dele. Então, aqui ele abre espaço para o novo chegar e também olhar para aquilo que às vezes ele faz compulsivamente, sem perceber. Então, pessoal de Áries, essa diquinha aqui, olhar para as pequenas coisas, porque ali está um microcosmo, da onde que pode chegar alguns insights. O ascendente em touro, ele acontece na casa 5. Então, aí vai ter questões de você olhar para a tua criança interior, ver como que você está trazendo alegria, diversão para a tua vida. A casa 5 é uma casa muito de a gente confiar no fluxo, na vida, que as coisas podem ser melhores.
E também questões de filhos e romances podem estar envolvidos. Então, aqui é uma coisa bem interessante de você olhar para essas áreas e ver o que de novo está chegando. E, principalmente, seguir as suas paixões, entender aquilo que você quer ou não quer. Porque, às vezes, o que a gente conversou ali antes da aula sobre a Vênus retrógrada, aquilo que você não quer, aquilo que você está insatisfeito, também pode ser uma ótima bússola para você entender aquilo que você quer liberar. E lembrando que os taurinos eles estão passando essa mudança porque o Urano está lá desde 2008. Então, a energia taurina está sendo mexida para a gente entender o que é prioridade, o que é essencial e o que não é. Gêmeos. O eclipse, ele está trabalhando a tua casa 4, que é a casa da família, é uma casa emocional. E eu sinto que para os geminianos vai ser um momento assim muito importante para fazer duas coisas. Uma é realmente mexer na tua casa física. Ver aquelas coisas que você tem que organizar, que você tem que arrumar, que você tem que fazer, e priorizar isso, porque isso vai dar uma mudança enorme na tua qualidade de vida, até para quem quer fazer uma mudança física, né, quer trocar de casa, eu acho que pode ser um momento bem legal para você entender o que você quer, precisa, e começar a procurar, não necessariamente fazer essa mudança, né, nesse período, é melhor esperar a partir de abril, principalmente na segunda quinzena, porém já começa os preparativos. E se tiver que fazer reforma, é um bom momento, né? Coisas que não estão funcionando, que não estão indo bem, mas principalmente para você estar limpando e consertando as suas bases energéticas e emocionais. Então, olhando padrões familiares, entendendo que você pode fazer diferente, criando uma base mais estável na tua vida. E lembrando que o Júpiter está no teu signo. Então, é um momento de muita sorte para os geminianos. O Júpiter ele fica até o dia 9 de junho em Gêmeos. Então, aqui a gente tem ainda um bom tempo para estar trabalhando com esse potencial de expansão. Para os cancerianos, aqui a gente tem uma energia muito legal no entorno. Então, algumas mudanças podem acontecer com o meio ambiente que você convive, com ensino, né? A casa 3 é uma casa que fala sobre escola, sobre vizinhos. Então, aqui tem uma mudança nessas relações, nesses lugares. E aqui, essa mudança pode ser tanto uma mudança de você reencontrar pessoas, né, que você conviveu nesses lugares, quanto de finalizar algumas relações. Fran, essa análise é uma análise pro ascendente, mas eu super te encorajo a você ouvir para o teu sol e para tua lua também, porque aí vai fechar uma análise mais personalizada, mais completa para você. E o Marte ele está em Câncer, então essa questão da ação intuitiva, né, de você usar um pouco mais sua intuição, mas pensando que o Marte ele põe ali uma energia, né, de fazer, de ir. Então, ir ali com mais cuidado, né, com um pouquinho ali de mais calma. O leão, para os leoninos, eu sinto que é um momento bem delicado, porque aqui vai falar na casa 2. E mexer com questões de autoestima, de valor pessoal, às vezes é um lugar que a energia leonina ela evita visitar, porque às vezes pode tirar desse eixo, né, que tem essa estabilidade. Então, é muito legal olhar para padrões de autossabotagem, entender como que você pode estar, às vezes, partindo de uma autoestima não saudável, e aqui pode abrir novas maneiras de você ganhar dinheiro, de você colocar o teu potencial no mundo. Então, pode ser um momento bem favorável e bem próspero,
se você se permitir entender da onde que você está agindo, qual que é a tua motivação. E também olhar, sinceramente, para quais são teus talentos verdadeiros. Então, você está usando isso, você está lapidando isso, ou às vezes isso está em segundo plano. Ai, Fer, grava isso, universo, porque olha, eu tenho ascendente leão. Eu tô desde novembro sem trabalho, gente. Mas tô com fé que as coisas agora vão começar a andar, né? Porque esse Júpiter em Gêmeos, eu tenho Sol em Gêmeos, ascendente leão, olha, tá tenso ainda. Olha, Débora, então, nossa, aqui é muito interessante, porque aqui é olhar para as questões de padrões, de crenças, né? Aqui é um trabalho bem profundo de você confiar que você pode pensar de uma forma diferente. E aqui é trabalhar questões de autoestima. Aqui eu até coloquei bem claro que é desapegar de algumas formas antigas de ganhar dinheiro. Então, às vezes, aquilo que você está buscando, você pode ter um insight que seja algo diferente. Aqui a tendência é que seja melhor ainda. Então, às vezes, é abrir o radar, saber que você merece, se colocar num lugar de não aceitar menos do que isso, né? Porque às vezes a gente vai baixando ali o sarrafo, né? Porque esse tempo, desde novembro, parece pouco tempo, mas para quem está passando por essa transição, é uma vida, né, Débora? Então, eu entendo isso, mas aqui a dica mesmo para o eclipse é você não aceitar menos do que você merece, trabalhar internamente, espiritualmente, entender muito claro o que você quer, né? Até o exemplo do casamento que eu usei, que eu já estava tipo, ah, não, depois a gente pensa, né? Eu já estava jogando ali para outro momento, e daí eu entendi que não, que é um time que eu preciso aproveitar. Então, acho que mesma coisa, essa reflexão para você. Para os virginianos, é o momento, assim, um dos momentos mais importantes do ano, com toda certeza, porque ele vai falar sobre você, a forma com que você se posiciona no mundo. E aqui é um momento de você também parar de ser tão crítico com você mesmo, né? Porque às vezes eu penso assim que vocês já estão tão saturados com a autocrítica que às vezes o limiar fica muito baixo. Então, aqui para os virginianos, talvez seja estar recalibrando uma autoimagem mais positiva, mais verdadeira, e que abre espaço também para erros, ajustes, né? Porque eu vejo muito isso com os clientes. Muitas vezes o ascendente em virgem, ele tem uma rigidez, né, que acaba sendo uma sombra de um perfeccionismo. Então, aqui é entender que você é um signo mutável, que está melhorando, que está se movimentando, é a alma da tua energia. Então, é entender que permitir que esse movimento aconteça, que, né, que saia aí as camadas e as peles que já estão mortas, que não servem mais, para que um novo você, agora mais poderoso, né, mais evoluído, possa emergir. Então, eu sinto que não é um momento. Eu não vou dizer que não é um momento fácil, porque eu acho que se você permitir que essa mudança aconteça, pode ser um momento maravilhoso. Mas se você ficar resistindo, pode ser um momento bem desafiador. Então, a dica é justamente isso. Permita, né, que aquilo que não serve mais vá embora. Libra. O ascendente em Libra, eu sinto, quando eu estava fazendo essas análises, que vocês estão finalizando um padrão kármico. E que vocês não precisam saber exatamente o que isso significa, qual o padrão é isso. Isso é irrelevante, né? Se você tiver uma ideia e se você souber, maravilha, isso ganha uma percepção ainda maior, mais profunda, mas se você não souber, também não precisa, porque é um momento que algumas coisas elas vão simplesmente sair da tua vida. E eu sinto que isso também vai ser muito positivo, porque às vezes
Aquilo que sai era o que estava bloqueando aquilo que você mais queria acontecer. Então, eu penso que é um momento para vocês ficarem muito autoconscientes, muito centrados ali também no teu trabalho espiritual, evitar gastar tua energia e atenção com coisas que não te acrescentam. Então, é realmente a questão de me vem do uso, bom uso da tua energia, que isso vai ser uma ferramenta bem legal de você trabalhar nesse eclipse. Então, evitar, sei lá, ficar muito no celular sem propósito, ficar assistindo coisas aleatórias, ficar se envolvendo em assuntos menores, né, que não agregam nada para você. E se algo do passado ressurgir, que também pode ser uma energia para alguns librianos, permita que isso venha, sabe? Mas não se apegue, não acho que isso pode ser, né, uma coisa que veio para ficar. Talvez ele só passe e vá de uma vez. Para o escorpião, aqui a gente tem uma energia bem interessante, porque talvez alguns planos, algumas pessoas da tua vida, elas vão precisar ir embora para que outras coisas mais alinhadas com você venham no lugar. Então, aqui eu coloquei a mudança no círculo social. Então, às vezes, você vai sentir que algumas pessoas não ressoam mais com a tua energia, com os teus planos, e que tá tudo bem, né? Que você não precisa. Às vezes, a gente não precisa nem comunicar isso, às vezes, é um processo tão natural que as coisas se realinham, mas é necessário que você não ignore sinais, porque daí sim pode, né, ter alguma desavença, algum desalinhamento. E também não ficar muito rígido com planos, com aquilo que você gostaria que fosse. E a casa 11 também é uma casa de ganhos. Então, ficar um pouquinho... observar o teu fluxo financeiro nesse momento pode ser interessante. Então, ver onde que está entrando mais, onde que está entrando menos. Às vezes teve uma mudança aí, você não percebeu os padrões. Então, é uma casa que é muito interessante, inclusive, para vocês escorpianos. Para os sagitarianos, aqui a gente tem tudo acontecendo na casa 10. Então, aí é uma casa de carreira, uma casa de propósito. E aqui é muito interessante. Essa análise é feita para o ascendente, mas, claro, se você tem Sol e Lua, também observar. Mas aqui, por exemplo, a minha irmã, ela tem ascendente Sagitário. E ela acabou de ganhar neném. E ela está de licença do trabalho dela. Então, aqui é muito isso do eclipse. Porque é uma mudança profissional, né? É um encerramento de ciclo. Ela estava um pouco nervosa, que ela estava fazendo várias coisas, ela estava com projetos em andamento. Então, aqui é aquela coisa, não, tem que parar, e agora a gente vai ter essa mudança e transformação. E isso é o caso dela, né, com ascendente Sagitário, mas às vezes é uma mudança ali diferente, né? Às vezes muda alguma coisa na tua parte profissional, às vezes acontece uma transformação que você não esperava. E tudo isso é justamente para trazer mais equilíbrio, mais expansão. E o Saturno está quadrando aí vocês. Então, também aceitar as coisas com paciência, resiliência. Capricórnio. Aqui para os capricornianos, o que eu senti aqui, né, no meu capricorniano? Ele começou a ter uma conexão muito maior com a espiritualidade. Então, isso veio a lua nova de peixes, ele super sentiu ali de se conectar mais com o lado espiritual, sentiu mais chamados para voltar a coisas que faziam bem para ele, começou a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Então, os capricornianos, aqui, eles podem ter essa virada de crença,
né? Porque às vezes a energia Capricórnio é uma energia muito prática, muito lógica, e às vezes ela vai ver o mundo ali por um viés que é o que pode dar errado, o que não, né, pode não acontecer. O Capricórnio, ele faz parte ali do temperamento melancólico. Então, às vezes, a gente tem isso com a energia capricorniana de ficar ali sempre vendo o copo meio vazio. E esse eclipse, ele pode trazer uma percepção de que não, né? O copo ele está ou meio vazio ou meio cheio, depende de como você quiser olhar. E aqui pode abrir novas oportunidades de viagem, novos caminhos que você não imaginava, uma nova visão de mundo e perspectiva que você não tinha. Então, isso aqui é muito legal para os capricornianos. Para os aquarianos, aqui é a casa 8. Então, vocês já estão passando por transformações muito profundas com Plutão no signo de vocês. E agora esse eclipse ele vai pegar algumas coisas ali que talvez ou você não tivesse consciência, ou você estava ali deixando de lado, falando depois eu olho, depois eu resolvo. E esse depois chegou. Então, é o momento de ter conversas desafiadoras, de falar sobre coisas que estão incomodando. Se vocês sentirem, procurem ajuda. É um momento que, se ficar muito pesado aqui, para quem tem aquário forte no mapa, pode ser um momento que acompanhamento terapêutico, algum tipo de ajuda, e principalmente de pessoas capacitadas, pode ser de grande valia para vocês. E aqui a casa 8 também é uma casa relacional. Então, aqui, talvez a necessidade de fazer ajustes com pessoas próximas, sejam parentes, familiares, sócios, mas aqui é também deixar que as coisas aconteçam, né? Soltar um pouquinho a necessidade de controle e, se necessário, fluir com essas mudanças para algo mais forte, mais verdadeiro e mais alinhado possa nascer. E os piscianos, né? Alguns piscianos vão fazer aniversário aqui na temporada de eclipse, e isso vai ser super representativo. E para o pessoal com ascendente em peixes, ele vai sair na casa 7. Até hoje eu atendi uma cliente que tinha ascendente em peixes e ela estava passando por uma questão no relacionamento bem séria. E era aquela coisa, tipo, meio ou a gente muda o posicionamento ou o relacionamento ele vai ter que mudar ou finalizar. Então aqui é muito isso, sobre necessidade de fazer algumas mudanças bem bem substanciosas, não sei nem se é essa palavra correta, mas mudanças importantes nos relacionamentos, para que as coisas possam se modificar. E muitas vezes isso vai partir da maneira com que você se relaciona, porque às vezes você está esperando resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa. Então aqui pode ter uma mudança, né? E se você não faz essa mudança, às vezes essa mudança vem do parceiro. Que isso foi um outro caso com um cliente que eu vi, que a parceira dele, no caso, começou a colocar algumas novas demandas, começou, né, a trazer algumas coisas que ela não estava satisfeita. Então, aqui é entender que ou você se posiciona e assume tua responsabilidade, ou pode ser que essa projeção acabe vindo do outro nessa mesma forma. Então é bem legal essa redefinição consciente dos relacionamentos, partindo de você. O que você quer, o que você não quer, o que você precisa. Então, aqui para os piscianos é um momento bem importante com relacionamentos. Lembrando que a casa 7 também é clientes, então talvez fazer novos acordos com clientes, rever os acordos que você já tem, ou também parceiros românticos. Cuidados durante o eclipse. Então, o cuidado principal é evitar decisões impulsivas, porque já está uma energia instável. Então, se você se permite, né, ser levado por isso, talvez você tome decisões que depois demorem para você conseguir
está modificando, está resolvendo, porque o eclipse ele tem duração de 6 meses. Então, eu já ouvi inúmeras histórias, inclusive eu tenho histórias dessa na minha vida, de você fazer uma coisa, né? Não vou falar um palavrão aí, mas vocês me entendem, uma grande M durante o eclipse e depois você ficar ali meses e meses, às vezes anos, tendo que lidar com as consequências daquilo. Então, eclipse, evite tomar decisões impulsivas. Cuide da tua energia emocional e espiritual. Esse é um conselho, né, para todos os dias, mas principalmente no eclipse. Então, se você está sentindo, né, que você precisa de mais tempo, mais cuidado, tire esse momento, né? Não fique ali levando as coisas no limite, busque ajuda, busque práticas que te deixam bem. Então, isso é muito importante, né? Um cuidado maior. E aqui também é importante você ouvir as mensagens, porque aqui são realinhamentos. Então, como é que você vai aproveitar essa energia se você está o tempo inteiro em movimento, falando, né, fazendo? Então, aqui, às vezes, é o momento de parar um pouquinho, esperar um pouquinho, ouvir, para depois agir com muito mais sabedoria, com muito mais preparo. Conclusão. O eclipse de Virgem, ele é muito sobre ver aquilo que a gente tem que agir e aquilo que a gente precisa entregar. E isso exige muita sabedoria, isso exige muita confiança. A gente também conseguir entregar as coisas é um lugar assim que a gente realmente precisa confiar muito na gente e no universo. E eu acredito que é justamente esse lugar de confiança que a gente pode acessar nesse momento. E isso vai levar a uma transformação, porque a gente muitas vezes para de lutar com as coisas e começa a aceitar como elas são e permitir que as coisas se alinhem, né? Entender que a gente não precisa fazer tudo. Muitas vezes é só realmente soltar que as coisas acontecem muito mais rápido. Porque às vezes a gente fica brigando com as coisas, daí aquilo não sai nunca da nossa vida e continua, né? E persiste. E uma vez que a gente meio que entende, solta e até desiste das coisas, é aí que a gente tem uma transformação e uma abertura para o novo. E uma lição de confiança, porque os eclipses eles sempre nos pedem isso, não importa aquilo que vem ou aquilo que vai. A gente precisa confiar nos processos. E a gente precisa ver as coisas de uma perspectiva maior. Não entrar nem num lugar de vitimismo, nem num lugar de revolta, mas sim entender que aquilo vai estar ajudando a nossa evolução e colocando a gente num lugar melhor do que a gente estava antes. E como que se aproveita melhor essa energia? Eu até ia colocar um ritualzinho, que é o que eu vou fazer para mim aqui hoje na aula, mas eu vou mandar ali no grupo dos eclipses. Então, acho que todos vocês estão lá, mas ali eu vou colocar esse ritualzinho, eu vou colocar acho que mais na semana que vem, alguns dias antes, para a gente se preparar. Mas esse é um ritual legal para a gente ir fazendo, mas o principal é essa revisão, né? Olhar para aquilo que você quer que continue, que você não quer, esse desapego de coisas que claramente não estão funcionando, e principalmente da tua prática, né? Da tua presença com você mesmo, que eu acho que é o momento de a gente estar mais consciente do que nunca. E aqui eu coloquei, né, que o equilíbrio entre a ordem e a entrega é a chave para um novo começo. Então, aqui eu até coloquei, né, o eclipse lunar. Então, é essa a ideia mais importante da energia que a gente está adentrando nessas próximas semanas. Lembrando que hoje a gente está entrando na lua crescente, então isso ele vai já aumentando.
e que é legal entender como que o eclipse pega diretamente você. Olha só, o familiar vai fazer aniversário no eclipse. Isso é sempre representativo. É um ano que ele vai trazer essa energia de alinhamento, mas também de soltar, de liberar. Então, sempre quando a gente faz aniversário no eclipse, é um ano interessante que a gente tem mudanças, realizações, mas também alguns desafios para estar aí lidando com o novo. Deixa eu parar aqui de compartilhar. E é bem importante a gente entender como que o eclipse fala diretamente com o nosso mapa. Então, para quem sabe ali, Sol, Lua, Ascendente, usar essas informações, para quem tem um conhecimento mais avançado dos planetas também, tá colocando ali para entender. E depois, eu estava até pensando se eu ia oferecer nesse eclipse ou não, um atendimento que eu fiz ano passado voltado para entender os padrões no teu mapa. Então, eu vou oferecer só para vocês do grupo, não vou abrir, porque eu já estou fazendo várias outras coisinhas. Mas vou mandar para vocês como que vai funcionar esse atendimento e para entender o teu padrão dentro do eclipse mesmo. Aqui. Alguém me perguntou aqui no chat. Só um pouquinho aqui. Chat. Viagens no eclipse. Isso é interessante, Cá, porque o eclipse, a gente está com uma energia um pouquinho mais intensa, mas não é que a vida tem que parar, né? Não é que a natureza para. Então, sim, não tem problema fazer viagens, assim como não tem problema fazer viagens em Mercúrio retrógrado, mas tomando bastante cuidado, cautela, atenção, revendo algumas coisas e tendo bastante flexibilidade, que eu acho que isso é chave no eclipse. É um momento que a gente precisa ser flexível, aceitar as coisas, não ficar brigando. Então, essa é a dica para viagem. Então, gente, era isso que eu tinha para hoje na aulinha. Eu vou parar aqui de gravar. Então, quem está assistindo no gravado, espero que as informações te ajudem de alguma forma. Você pode também comentar, deixar dúvidas, percepções, que eu sempre gosto de ler. E deixo um beijo para você e até a próxima. Tchau, Fê. Obrigada.